Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph ao Tav. Eu continuo aqui a análise do livro chamado Mislei Shelomo, ou seja, Provérbios de Salomão. Falamos no vídeo anterior, iniciando sobre o propósito do livro e sobre o autor do livro, conforme está no texto. Falamos do versículo 1 e 2, e hoje eu continuo com mais dois versículos e fazemos assim justamente por conta do vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso. Então, relembrando rapidamente, os primeiros 7 versículos trazem justamente essa declaração, esse propósito, esse objetivo do livro. E aqui no versículo 3 e 4 nós temos o seguinte texto. Lembrando que, para você que não sabe ainda ler o texto, ler as letras, as consoantes, nós temos em nosso canal a playlist ensinando consoante por consoante do alfabeto hebraico e também a vocalização, ou seja, esses pontinhos que servem para trazer o sinal vocálico, ok? Se inscreve no canal, assiste esses vídeos, é muito importante para que você desenvolva a leitura. O nosso propósito aqui é que você leia, aprenda a ler o texto. Pois bem, diz aqui então, Lakahati Musar Haskel, Tzedek Umishpat Umesharim. Versículo 4, Latet Liptaim Urma Lenar Dat Umisma. Vamos lá. O que nós temos aqui? No primeiro versículo, nós começamos aqui com um verbo, lakahat, que é o verbo lakar. Lakar significa tomar, pegar, agarrar, adquirir. Ele está no kal, é uma forma do verbo hebraico. Kal é a forma mais comum, diga-se de passagem, está na conjugação infinitivo construto. Lacarte, para tomar, para pegar, para adquirir, poderia ser uma tradução aceitável. Então, para adquirir, para tomar, lembre-se que esse início do livro está falando do propósito do mesmo. Então, para tomar, para adquirir o quê? Mussar Haskel. Então, nós temos aqui essa palavrinha mussar, ok? Mussar, que está no estado construto, é um substantivo aqui. Então, nós temos um verbo no início, lacarte. Aqui nós temos um substantivo que está no estado construto. Pois bem, mussar é uma palavra muito interessante, significa, muito utilizada em provérbios, significa correção, castigo, disciplina, educação, advertência, instrução. Ela trabalha com duas linhas de tradução, significado, melhor dizendo. Tanto no sentido de castigo mesmo, como no sentido de disciplina, instrução. É interessante porque lá em Isaías, na passagem do servo sofredor, quando diz que o castigo que nos traz a paz, certo? Esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é justamente a palavra mussar utilizada ali. Mas aqui a gente pode, conforme o contexto, traduzir por disciplina. Então, para tomar, para adquirir, mussar, disciplina, ok? Essa disciplina Haskell. Então, Mussar Haskell, há uma ligação muito forte entre essas duas palavras, o que é sinalizado justamente por conta dessa pontuação aqui, esse acento, ok? Há uma ligação entre essas duas palavras, Mussar Haskell. Haskell, por sua vez, é um verbo esse que é o verbo Sahal. Sahal significa compreender, ter discernimento, ter sucesso, ok? Ele está aqui na seguinte conjugação, ele está no grau ifio, ok? Enquanto o primeiro verbo, o lakahat, que nós vimos, está no calo. Aqui nós temos o ifilo. Ifilo que normalmente traz a ideia de causativa do verbo. Pois bem, e a conjugação é infinitivo absoluto. Enquanto nós temos o infinitivo construto, no primeiro caso, aqui nós temos o absoluto. O infinitivo absoluto, ele traz uma certa dificuldade de tradução, uma vez que não há algo parecido no português. Mas, basicamente, o verbo ele vem com a forma substantivada, ou numa função adverbial, podemos dizer assim. Então, tanto é verdade que aqui ele está ligado diretamente com o substantivo. Então, nós teríamos Mussar Haskell no estado construto. Então, é possível traduzir da seguinte forma: para tomar, para adquirir a disciplina que traz discernimento, ou para tomar com discernimento a disciplina, para tomar, para adquirir com compreensão a disciplina. Nós temos, por exemplo,
na Revista e Corrigida, a seguinte tradução: para se receber a instrução do entendimento. A instrução do entendimento. Então, você percebe que, apesar de ser um verbo, ele não é traduzido de uma forma verbal em português. Acaba sendo uma forma adverbial ou mesmo como substantivo, ok? Mas a tradução aqui, a ideia é, esse livro serve também para, então, adquirir a disciplina com compreensão. Adquirir a disciplina de forma a ter sucesso. Pois bem, continuando, nós temos aqui 3 palavrinhas, 3 substantivos. Tzedek, o mispat, o mesharim. Então, nós temos aqui o primeiro, tzedek, ok? O que é o tzedek? Tzedek, o mispat, o mesharim. Tzedek é justiça, justo, integridade, retidão. Então, além dessa disciplina com discernimento, também vai adquirir o que? A justiça, ok? A integridade. Na verdade, Tzedek, Mispat e Mesharim, nós vamos perceber, melhor dizendo, que trata-se praticamente de sinônimos, que é muito comum aqui no livro de Provérbios, e nesses 7 primeiros versículos, nós temos muitas ideias sendo aqui trazidas com palavras que são sinônimos. Pois bem, então, Tzedek é a primeira. O Mispat, o que nós temos aqui? Nós temos que esse Vav, esse Shurek, que é o Vavzinho aqui, esse som de U Mispat, é um Vav que está ligando, né? Um Vav que está ligando Mispat com a palavra, com a oração anterior, Tzedek, U Mispat. E por que que ele não está na forma V, que é a forma mais comum desse Vav de ligação? Justamente porque ele vem antes de uma letra que nós chamamos de labial, que é o mem. Então, nós temos algumas letras labiais, são letras que são pronunciadas com os lábios. É o P, o B, o M, certo? Aqui, no caso, a letra mim, ou mem, melhor dizendo. Então, o mispat. Então, justiça e mispat. O que é mispat? Mispat é juízo, direito, decisão, justiça. Então, nós temos um substantivo que está também no estado absoluto, assim como o anterior, tzedek. Tzedek, o mispat. A próxima palavra, também ligada com vav, certo? E a mesma regra do anterior, nós temos um shurek aqui, o mesharim. Mesharim significa retidão, probidade, equidade, ordem. Então, para adquirir essa disciplina com compreensão, essa disciplina que dá entendimento, ou essa disciplina com entendimento, e além dela, a justiça, a retidão, o juízo, o direito, eu preciso ler, conhecer esse livro, Mishlei Shelomo. O versículo seguinte, dando continuidade ao que o autor está dizendo aqui para nós, vai dizer o seguinte: Latet liftaim orma, lenar dat umisma. Então, esse versículo aqui ele está dividido claramente em 2 partes. A primeira parte eu sei que está dividido aqui por conta desse acentozinho, ok? Então, aqui é a primeira parte do versículo. Então, diz aqui, latet liftaim orma. Latet é um verbo muitíssimo comum, porém um verbo irregular, que é o verbo natan. Natan tem uma gama muito grande de possibilidades de tradução, mas normalmente é traduzido por dar, oferecer, presentear. Aqui ele está, novamente, nós vemos o calo, né? O grau calo, e no infinitivo construto, no sentido de dar, presentear. Então, para dar, para oferecer, para presentear, liftaim. Liftaim, o que eu tenho aqui? Eu tenho le, que é um prefixo, né? Nós temos aí os 3 prefixos, que é o bekele, certo? E o le traz essa ideia de para algo, a algum lugar. Então, liftaim. Então, para petit
significa aqui uma pessoa inexperiente. Basicamente, essa é a ideia. Uma pessoa inexperiente, ingênua. Então, para dar, e aqui eu tenho, essa é a forma no singular, e aqui está justamente no plural, fetaim, né? Fetaim. Então, eu tenho o liftaim. Então, para dar, para oferecer aos inexperientes, ok? O que? Orma. Orma é astúcia, prudência. E é interessante essa raiz, o aim, o resh e o mem, porque lá em Gênesis, capítulo 4, nós vemos capítulo 3, perdão, nós vemos a descrição que a cobra, né, Nahash, era mais astuta entre os animais. Ali a palavra é arum, arum, que é um aim, o resh, você teria um vav aqui, e um mem. Então, arum. Então, é a mesma raiz, orma, astúcia, prudência. Então, para dar aos ingênuos, aos inexperientes, a astúcia, a prudência. Lembrando que lá no Antigo Testamento, lá na Berit Hadashah, nós vemos as palavras do Senhor Jesus dizendo que nós precisamos ser simples como as pombas, como a pomba, e prudente como a serpente. Olha que ligação interessante aqui das palavras de Salomão com as do Senhor Jesus. Pois bem, continuando, a segunda parte do versículo, lenar dat umisma. Lenar, o que nós temos aqui? Nós temos novamente o le, certo? Então, para. Lembre-se que o verbo aqui é para dar. Para dar, no primeiro contexto aqui, para quem? Para fetaim, para os ingênuos. Mas também para quem mais aqui? Nar. Nar é jovem. Um menino jovem, um homem jovem. Então, para dar aos ingênuos, mas também para o jovem. Dar o que para o jovem? É que nós temos o verbo, certo? Iadá. Iadá, que aqui está no infinitivo construto, certo? Com essa forma aqui, dad, para dar o conhecimento, a compreensão, a percepção. Então, para dar para o jovem essa compreensão, esse conhecimento, o misma. Então, você percebe aqui, novamente, esse shurek, né? Anterior a uma labial, que é o mem, e a palavra que é misma. Misma significa astúcia, prudência, um plano, uma deliberação, uma trama. Então você percebe que nessa linguagem poética nós temos aqui praticamente a seguinte situação: orma, né? Orma como sinônimo de misma, certo? Nar como sinônimo de fetaim. Então, para dar aos ingênuos, astúcia, na primeira oração, na segunda oração continuando, e ao jovem, certo? Isso pode ser traduzido no plural, né? Aos jovens, como um gênero, né? Aos jovens, conhecimento e astúcia. Pois bem, então, nós concluímos aqui a análise desses dois versículos, o versículo 3 e 4 de Mislei Shelomo Perek Aleph, capítulo 1. Então, o que nós vimos até agora? O versículo 1, 2, 3 e 4. Em breve trarei aqui o próximo versículo. Te convido a conhecer o nosso canal, a se inscrever e compartilhar. E lógico, os seus comentários, dúvidas são muito bem-vindas. Na descrição do vídeo tem aí o nosso grupo no WhatsApp para quem quer conhecer o nosso curso de hebraico, ok? Pois bem, ficamos por aqui e estamos juntos aí para aprender cada vez mais esse idioma fantástico que é o hebraico bíblico, tão importante para a compreensão das Sagradas Escrituras.